galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal mais premiado do Brasil e do mundo. Sim! Acabamos de receber um prêmio em Paris, vamos receber agora um prêmio em Londres, no dia 8 de outubro. Então, se você estiver na região de Londres, informe-se, porque eu vou palestrar nesse evento e também receber a premiação do Top of Mind UK. E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. No dia 3 de dezembro, acontece o segundo Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. Imagina, um evento ao vivo, comigo, presencial. Vão ter dinâmicas, surpresas, muita diversão, emoção, outros convidados, alunos participando, compartilhando das suas vivências com a linguagem silenciosa. Inclusive, um aluno que foi ouvinte, ou seja, estava na plateia o ano passado, esse ano o Nelson vai fazer uma apresentação sobre a linguagem silenciosa dos Beatles, extremamente emocionante, inclusive com a sua participação. Então, se você quiser saber mais e garantir o seu ingresso, acesse nãomintapramim.com.br/evento, beleza? E hoje vamos analisar quem? Como vocês sabem, estamos em época de eleição, então muitas pessoas há tempos já pediam: Ricardo, você vai analisar? Você vai analisar? Sim! Mas, Ricardo, você vai analisar só com as microexpressões, a linguagem corporal? Não! Como eu já expliquei nos outros vídeos, inclusive eu aconselho fortemente que você assista os debates que eu analisei dos três principais candidatos, aqueles que estão com mais intenção de voto: Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Semana passada eu analisei os três, então se você é a primeira vez que está chegando aqui no canal, eu aconselho fortemente que você assista a análise deles individualmente. Hoje eu vou analisar os principais momentos justamente desse embate, desse confronto. Onde houve o confronto entre eles, nós vamos destacar para analisar. Então, desse debate na Bandeirante, que foi um debate entre eles ali ao vivo, de forma presencial, onde houve a participação desses três candidatos: Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Vamos ver performance vocal, performance de palco, performance da narrativa. Como eu disse, a linguagem silenciosa não se resume somente às microexpressões de linguagem corporal. Eu dou treinamento de comunicação para palestrantes, CEOs, políticos, apresentadores de telejornal há bastante tempo. Então nós vamos pegar essas nuances e discutir as narrativas, as afirmativas, e se a pessoa está buscando assuntos satélites, trazendo uma informação relevante ou irrelevante para as perguntas que foram feitas para cada um deles ou o próprio embate entre eles, beleza? Dito isso, beba água, beba muita água e taca ali play! Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, lembrando, a gente não só fala de política. Ricardo, mas você fala de política? Sim! Se eu tô analisando um psicopata, eu vou ter que falar de psicopatia. Se eu tô falando de um influencer que traiu, nós vamos falar de comportamento humano, de traições, de casais, de arquétipos. Aqui nós estamos analisando os políticos, vamos falar sobre política. Simples assim. E se você quer receber esse tipo de material, é muito simples, basta você seguir os 4 passos. Primeiro, veja se você realmente está inscrito no canal. Por falta de atividade, muitas vezes o YouTube tira a tua inscrição. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso era necessário para você receber as notificações. Só que depois de 1 milhão de inscritos, eles não vão mandar para todo mundo. Você precisa se engajar. Como é que é isso, Ricardo? Você precisa dar like nesse vídeo e todos os outros que você assistir aqui no canal e comentar alguma coisa. Pode ser textinho, pode ser textão, não importa, mas você precisa criar engajamento, aí sim o YouTube vai começar a priorizar você, beleza? Agora vamos para o definitivo Taca ali Play. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, na Constituição, eles deveriam funcionar de forma harmoniosa, independente, na vida real. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo, né? A gente sabe que o STF está colocando ali os pezinhos em várias áreas, está legislando, está mandando prender, está mandando calar a boca, está desmonetizando o canal, enfim, está fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Isso é uma coisa que tanto o povo brasileiro, quanto comentaristas de política, quanto legisladores, juristas e tudo mais estão dizendo. Cara, alguns ministros do STF estão tendo atribuições que não lhe cabem. Estão investigando, estão ajuizando, estão julgando, estão condenando, estão prendendo, e não é prerrogativa desse poder, mas sim
dos outros poderes. Por exemplo, Ministério Público, Polícia Federal. Então, o Ministério Público que abre o requerimento, a polícia vai investigar, enfim. Aí os juízes, não ministros, vão julgar. E aí cabe recurso, primeira instância, segunda instância, assim sucessivamente. Plenos poderes para a defesa. Alguns, que nem a Bárbara do Te Atualizei, até hoje não sabe no que ela está sendo acusada no inquérito dela, simplesmente desmonetizaram o canal dela. Então, a gente está tendo tempos muito difíceis. E essa pergunta foi feita para a Tabet, se eu não me engano, e também para o Bolsonaro, que é um dos poderes, ele é o executivo. Vamos ver o que ele vai responder, vamos lá. Prática, conflitos e intromissão um no outro. Se a senhora for eleita, se o senhor for reeleito, o que pretende fazer para reduzir esse clima de tensão que não contribui com a ordem e o progresso do Brasil? Isso eu já expliquei nos outros vídeos. Se você quer que tenha pesos e contrapesos, quem controla o STF seria o Senado. Por isso que é muito importante votar em senadores e deputados federais aos quais estão alinhados à sua ideologia, alinhados àquilo que você quer, independente se você é de esquerda ou de direita. Se você acha que está tudo certo, que os ministros estão fazendo um trabalho legal na atualidade, vote nos deputados e senadores que estão aliados. Se você acha que não está sendo justo, se você acha que está tendo um cerceamento da liberdade, censura e tudo mais, vote no outro lado. Simples assim. Mas o mais importante é você se manifestar. É você votar não somente no presidente, mas em toda essa cadeia que vai legislar de fato e vai garantir o peso e contrapeso das instituições. Beleza? Vamos lá. Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos. Se eu não me engano, essa foi a primeira resposta do Bolsonaro. Achei ele bem tranquilo, bem conciso. Vamos lá. Sem ingerência política. Ele está até um sorrisinho dizendo que ele escolheu os ministros através de caráter técnico, já dizendo, diferente dos governos anteriores, que capitaneavam, né, os ministérios, né, e distribuíam para os partidos aliados, não por capacidade técnica, mas por dívida de apoio político. Sacaram a diferença? Vamos lá. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos. Sim, porque antes, até antes do Bolsonaro, como é que era o modus operandi? Você se juntava num monte de partido e quando você ganhava, você falava, agora eu vou dar essa secretaria para você, aí eu vou dar a direção da Petrobras para você, o MEC fica para você, a saúde fica aqui para você e cada um depois fazia o que queria. E aí a gente sabe qual que é o resultado disso. Vamos lá. E por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Então eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Hoje... Estilão do Bolsonaro, contundente, falando o que vem na cabeça, de uma maneira simples, sobre o que era o modus operandi e como ele funciona. Se você concorda ou discorda, de novo, é outro estágio. O importante é que entender a narrativa. Ele é uma pessoa extremamente simples para falar, muitas vezes até áspero, muitas vezes até contundente, mas ele é, como eu falo, insuportavelmente congruente desde 2018. Tanto é que muita gente vai tentar ligá-lo de novo a 2018. Por quê? Porque o que ele dizia desde 2018, ele continua dizendo agora. Vamos lá. Vocês conhecem quem são os meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. Um ministro, agora há pouco, interferiu. Está tranquilo, está respirando, está num ritmo bem mais comedido do que era, por exemplo, lá em 2018. Vamos lá. Mandando investigar, fazendo busca e apreensões e, entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Aquilo que eu falei, não compete ao STF investigar, inclusive, pessoas comuns. O STF julga pessoas que têm foro privilegiado e não pessoas, você e eu, pessoas comuns, invadindo a intimidade. Você está entendendo? E não se encontrou nada. É complicado. Pegaram lá o Luciano Hang. O Luciano Hang nem na conversa estava, ele aparece na conversa lá embaixo, dizendo que ele não queria mais vagabundo tomando conta do Brasil e blá, 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 blá. Cara, expressão, liberdade de pensar, liberdade de falar com os seus amigos. Nem público era uma situação de você falando com os seus amigos, o STF foi lá e mandou inquérito para todo mundo, tirou a conta do Luciano Hang, 5 milhões ali no Instagram, já tinham tirado outras vezes, enfim. Você está vendo uma dicotomia de tipo, esses podem falar e esses não. Vamos lá. Ou seja, esse não é o trabalho do Poder Judiciário. Como eu tinha dito. Reagir no tocante a isso. Como, por exemplo, também
dei anistia a um deputado federal que havia injustamente sido condenado a 9 anos de cadeia por falar. Não interessa o que ele falou, ele tem imunidade por qualquer palavra. Então, olha que loucura. Se você roubar, cometer um ato, roubar, você vai cumprir, acho que de 4 a 10 anos. Pelo fato dele falar, e detalhe, não importa o que ele falou, se foi algo muito ríspido, forte, até porque ele tem imunidade parlamentar. Se ele cometeu injúria, difamação, já tem lei para isso. E você cumpre-se a lei. Agora, no caso, ele foi julgado por falar e foi condenado a 9 anos de reclusão, começando com regime fechado. Vocês estão entendendo? Ou seja, se um assaltante roubar você, ele não vai pegar menos do que um cara que falou contra o STF. Ah, mas foi contundente, foi injúria, foi de difamação, uma ameaça. Já tem lei para isso. Já tem lei no código, sendo que ele tinha liberdade parlamentar para falar quaisquer palavras. Está lá no regimento. Enfim, estamos em momentos sombrios. E isso é independente se você é mais socialista ou se você é mais capitalista. Liberdade tem que ser para ambos. E isso está assustador. Vamos lá. Opinião e voto. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes, ou melhor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso aí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Vamos lá. Como eu disse, está tranquilo, está no jeito modus on ali de comunicação do Bolsonaro, respiração, olhar, fisionomia, gravatinha azul, aqui é uma alusão às bandeiras das cores do Brasil. Vamos lá. Obrigada, candidato. Agora eu faço a próxima pergunta para os candidatos Lula e Ciro Gomes, nessa ordem. A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado há muitos anos ruim, com o Brasil na lanterninha dos testes internacionais de avaliação da qualidade do ensino. Só que com a pandemia, essa situação se agravou muito. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que o retrocesso... Então vamos lá, o que acontece? Os números da educação no Brasil, perante os outros países, já era ruim. E com o Fica em Casa, piorou pra caramba. Vamos lá. O processo no aprendizado de matemática foi de 15 anos. Em português, nossas crianças retrocederam... Beba água. ...uma década. E o abandono escolar também foi muito mais forte com a pandemia, ampliou muito, sobretudo entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. A minha pergunta é, se eleitos, os senhores têm um plano para que o Ministério da Educação haja imediatamente... E principalmente para os mais pobres, que muitas vezes não tinham o pai e a mãe ali para cobrar, muitas vezes acabaram tendo dificuldade, inclusive até de fazer algum bico, ajudar o pai e a mãe, ajudar nos trabalhos de casa e realmente acabou estimulando para que essas crianças e adolescentes, enfim, até abandonassem a escola. Até perde o ritmo, né? Você sabe disso. Você perde o ritmo por ficar muito tempo sem fazer alguma coisa. Agora imagina criança e não estudando, né? Para resgatar essa geração Covid de crianças que podem estar condenadas no futuro a baixos salários, a subemprego, comprometendo inclusive o crescimento do Brasil. E qual é o plano? Começamos com o candidato Lula. Vamos lá. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Bandeirante por manter a sua tradição de fazer os debates políticos em época de campanha. Abriu como um político, né? Trazendo ali, fazendo o seu rapport, elogiando aonde ele está. Gravata ali, vinho ali, né? Puxando ali pro vermelho. É um vinho, né? Segundo, dizer para vocês que, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, sabe, com um grau de educação muito abaixo daquilo que deveria estar. Porque hoje nós... É uma provocação, né, do governo atual, tipo assim, eu não tenho a informação, então eu queria ter essa informação. Temos dois tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia, e nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para aula. Aí, de novo, aquele modelo da esquerda. Jogue um contra o outro. Vamos polarizar. O problema não é da estrutura da educação, de se ficou em casa ou não ficou em casa. O problema é que o rico tinha tablet e o pobre não. E muita gente, ouvindo isso, acaba acreditando que o problema do pobre é o rico e não a administração.
e não as medidas que foram tomadas. Tinha que ficar em casa, não tinha que ficar em casa, poderia fazer um afastamento, poderia ter uma situação de controle, máscara, higienização, ou fecha tudo e fica anos sem voltar para a escola. Porque ficou mais de um ano. Então, esse é o problema. A gestão, valeu a pena trancar todo mundo ou não valeu a pena? Ia ter um reflexo depois, tanto na economia, quanto na educação, quanto na vida. Você sabia que crianças de 0 a 7 anos, principalmente essas de até 3 anos, que nasceram na pandemia ou estavam muito da tenra idade, elas estão, e já tem estudos com isso, que elas estão com dificuldade de perceber as expressões por conta das máscaras, de tanto tempo que elas ficaram vendo as máscaras, os adultos com máscaras, inclusive até dentro de casa, dentro do carro, usando máscaras, e elas estão com uma dificuldade enorme em assimilar as emoções, até porque os neurônios de espelhos, eles fazem muito isso na primeira infância, né? Entender o que significa cada emoção com o reflexo dos atos posteriores, né? Então a tristeza, o que acontece depois? A felicidade, o que acontece depois? A raiva, o que acontece depois? Eles estão com dificuldades, e isso às vezes é uma perda irreparável, Mas vamos lá. Além disso, nós temos no ensino médio uma quantidade de evasão escolar muito grande. E nós precisamos, então, trazer essas pessoas. O que eu estou... De novo, por conta de, principalmente os mais pobres, eles precisavam trabalhar para comer. Então, muitos do ensino médio acabaram fazendo bicos, trabalhando com seus pais, fazendo pequenos trabalhos domésticos e tudo mais, para que a família conseguisse sustentar para comer. Comprometido a fazer. A primeira coisa que eu pretendo fazer... Eu vejo um Lula, cara, aqui, você vê até a fisionomia dele, uma fisionomia triste, cansada. E isso a gente vai ver várias vezes, e da metade para o final, então, mais ainda. Mas eu vejo um Lula acuado, eu vejo um Lula com um discurso, uma narrativa meio que em looping. Tanto é que vai ter uma hora que ele vai dar uma travada, que é muito estranho. Eu falei, cara, o que foi isso? É o tempo que acabou? O que foi? Mas mesmo se o tempo acabou, para um orador profissional, como ele é, um comunicador profissional, ele sabe que quando fecha o tempo, ele tem 2, 3 segundos para finalizar aquela ideia, e ele dá um bug ali. Então, olha essa fisionomia. Além de a esclera, mais uma vez eu digo, essa esclera tá vermelha. Parece que ele tá com a pressão alta. Parece, em alguns momentos depois, como aconteceu lá no Jornal Nacional, de ficar vermelho e tudo mais, mas ele tá cansado. Ele não é mais aquele Lula que falava tranquilamente de improviso, fazia metáforas rápidas, contava cases, contava casos. Ele tá, parece que, pisando em ovos. Vamos lá. Se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores de estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento. Então, olha que interessante. De novo, eu já cantei essa bola lá atrás. Parece que o Lula voltou para os anos 80. É um papo sindicalista, é um papo daquela esquerda mais radical, é a polarização. Ah, vamos fazer reuniões. Mas sobre o quê? Para quê? Não, vamos fazer reunião. E é o que ele está falando de novo aqui, que ele falou também no Jornal Nacional. Não, vamos chamar todo mundo vai participar, todo mundo vai falar. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. É necessário ter um poder executivo central para que as coisas fluam. Principalmente quando a gente fala que é uma nação, Estados Unidos, estados ali que estão unidos naquela federação, naquela nação. E foi o que a gente não viu acontecer, o que a gente está não vendo acontecer por conta dessa fragmentação que o STF está produzindo, né? Ah, dou uma canetada ali, o prefeito resolve diferente do governador, que diferente resolve do presidente, e assim sucessivamente. Tá uma loucura. Vamos lá. Para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso... Uma guerra, um pacto, mas não fala exatamente o quê. ...educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Eu sou daqueles que, quando peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente... Depois o Ciro vai cantar uma bola que pouca gente falou, como eu disse, os jornais pouco falaram, mas o FIES ajudou muito, mas muito, donos de escolas. E dizem que algumas eram muito amigos do Lula, foram não sei quantos bilhões, acho que 40 bilhões que foram para esses donos de escola, deixando ali essa molecada toda endividada, né? Já se formaram com o nome sujo, já começaram a sua atividade profissional com uma dívida impagável. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Foi que nem o Mais Médicos, né?
Ah, vamos trazer médicos de Cuba. De Cuba, cara? Não tinha médico no Brasil? Não, mas eles não se sujeitavam a ganhar o que a gente queria pagar. Só que assim, 80% do salário ia para Cuba. Era tipo uma triangulação também. Você entendeu? Tem que tomar cuidado, cara. Tem nuances assim que, de novo, a grande mídia não vai mostrar. Se você quer entender porque ela não vai mostrar, é porque ela já tem um lado, ela já tem um candidato. Assista as outras análises que você vai entender. Vamos lá. A educação foi abandonada nesse país. Obrigada, candidato. Agora Deu até uma tremidinha aqui, né? Ele não tá tranquilo, cara. mesma pergunta para o candidato Ciro Gomes. Boa noite. Boa noite a todos e a todas os brasileiros. Eu quero agradecer a Bandeirantes que lidera esse pool por essa oportunidade de debater. Abriu agradecendo. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos os meus ilustres oponentes aqui, às senadoras e aos senhores candidatos. Olha que interessante, né? Aí ele cumprimenta uma autoridade que está ali, a senadora, mas não cumprimenta a maior autoridade da República ali, né, do Executivo, que é o presidente. Então ele diz candidatos, já dá uma cutucada ali no Bolsonaro também. Mas o Cirão é que nem eu falo, é um dos caras que tem uma oratória muito fluida, muito eloquente. Não estou dizendo o mérito do conteúdo, mas ele fala com muita propriedade. O estilo do Cirão todo mundo conhece, é trazer dados e números. Às vezes eu falo que ele descola do povo, ele descola do povão. Tanto é que aqui ele vai tentar depois fazer uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do povo. A gente vai ver, eu vou depois identificar isso, mas vamos lá. Brasileiros, eu devo dizer basicamente que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil. Ele sempre se gabou que no Ceará existiam os melhores índices e tal. Depois vazou que existia uma armação ali nos números e tudo mais. Mas, enfim, né? Até aí pesquise. É bom pesquisar para a gente entender. Mas que ele, no tempo dele, ele forçou muito ali investimento na educação e tal, que hoje já não é, né? O Ceará já não está mais com o PDT, se não me engano está com o PT. E é essa a provocação que ele faz também. Vamos lá. E eu modestamente ajudei a produzir isso. Nós temos todos os indicadores de avaliação, 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, e já estamos encaminhando uma equação para esse prejuízo grave que a pandemia causou entre a comunidade escolar. Porém, vamos ter clareza, eu vou fazer durante esse debate um esforço imenso para que a gente entenda que os problemas brasileiros de hoje não são problemas que nasceram agora. Aí ele vai começar a cutucar o Lula, que era uma coisa que o Lula não esperava. O descuido com a educação brasileira parece ser um projeto de governo. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública. O que ele está dizendo? Que parece que é provocado você não ter uma escola de base, você não ter uma escola onde as crianças realmente vão raciocinar por si só e não de forma ideológica e blá, 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 blá. Vamos lá. A brasileira é uma das 10 melhores do mundo em 15 anos. E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Se nós não mudarmos o modelo de financiamento da educação brasileira, assim como da saúde, assim como de todas as grandes questões, será falsa toda e qualquer promessa ou desconhecimento da realidade em que estamos atolados no Brasil. Ele está falando uma realidade, ele está falando uma verdade, eu só achei ele um pouco rebuscado. Aqui a gente consegue ver os três estilos de oratória. O Bolsonaro, com aquela situação mais, como eu disse, mais contundente, mais dura, mais áspera e mais simples. O Lula, o sindicalista. Aquele cara que fala, vamos fazer, papapá, não sei o quê, conversar, mas são palavras soltas, não diz exatamente o que vai fazer. O Ciro já está dizendo, olha, é assim, 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 vamos reformular isso, vamos fazer isso, vamos botar aqui, vamos ver o que ele mais tem que falar. Eu quero pedir a todos que acompanhem nas minhas redes os detalhes dessa proposta. E ele está tentando trazer sempre a galera para ir para Ciro TV, alguma coisa assim. Foi bem, para mim foi bem, porque ele conseguiu dar o recado dele, falou pontos ali onde que ele iria atuar, e ainda fez uma chamada para ação para as redes dele. Vamos começar agora a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Jair Bolsonaro, por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. 1 minuto, por favor. Foi bom, tipo assim, já bater de cara no principal oponente dele, de tudo, né? Ideologicamente, de postura, de tudo, de plano de governo e tudo mais. Vamos lá. Por favor. Corrupção. E já meteu corrupção, né? Porque o Lula foi preso por corrupção. Vamos lá. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais.
900 bilhões de reais, para você ter uma ideia dessa grandeza, é como se você ganhasse na Mega Sena acumulada todos os dias da sua vida. Então, todo dia de manhã você ganharia uma Mega Sena acumulada todos os dias. Lembrando, esse dinheiro não é dinheiro do governo. Esse dinheiro não é um dinheiro que o Estado vai fabricar. O Estado não produz dinheiro. Ele pega teu dinheiro. Então, por ter essa dívida, quem vai pagar? Você, eu, todas as pessoas que contribuem com impostos. Nós é que pagamos as estatais, nós é que pagamos prejuízos, nós é que pagamos os salários de todos os funcionários públicos. Então, o governo vem, pega o nosso dinheiro e tem que devolver em ações pra gente. Então, a grande briga hoje é essa. O dinheiro está indo para o lugar certo? Ou está indo para as estatais, para bancar grandes e mega salários, está sumindo na corrupção, está financiando obras em outros países ou está sendo colocado aqui? Essa é a grande questão. Vamos lá. E aí ele já vai atacar de frente corrupção e Lula. Vamos lá. Fruto de desmandos, refinarias começadas não concluídas, entre tantas outras coisas. Então vamos lá, ele está dizendo 3 coisas aqui. A corrupção, pelo qual o Lula foi preso, o prejuízo da Petrobras e os maus investimentos, né? Comprar Passadina, 2 refinarias que não terminaram, 2 que foram lá para o Evo Morales. Então ele de forma, está dizendo, olha, aconteceu isso. E aí, Lula, como é que é? Vamos ver o que o Lula vai responder. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Aí o Lula já não gostou, porque fica mais fácil ver que ele aumenta o fluxo de piscadas. E fazer essa comparação de grandeza é muito importante para quê? Para que as pessoas percebam quanto de dinheiro é isso. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água. Aí tá vendo? Quando ele fala o povo nordestino sofreu por falta d'água e o Lula meio que monopolizou. Tipo assim, do povo nordestino só eu posso falar. Só que é interessante que ele sente, porque ele ri e depois olha a sequência. Água por causa de corrupção do seu governo. Por causa de corrupção. Aí ele abaixa, sorriso amarelo fecha e ele olha para baixo. Anestesia, diálogo interno. Mais ainda, esse montante respira fundo. É equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Dizendo o quê? Que esse dinheiro poderia ser aplicado na infraestrutura. Construir escolas, presídios, hospitais, estradas, modernizar os portos, os aeroportos, enfim. Eu estou falando isso ferrovias. Para que você tenha noção do tamanho da corrupção. Se preocupa, fez um rostinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Um rostinho meio que preocupado, boquinha para baixo. São somente na Petrobras. E gestos apaziguadores. Delatores. Medo. Devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Então vamos, foram várias acusações. Vamos ver se ele vai se defender de alguma. Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Acho que todo mundo sabia, né? Isso daí era de se esperar. Vamos lá. Eu acho que isso é importante porque... Fez até uma carinha de raiva ali no finalzinho, assim. Porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Quais foram as inverdades? Ele não indica quais foram as inverdades. Se você duvida dessas informações, pesquise. Como eu disse, não acredite em mim e não acredite na grande mídia, porque a grande mídia está totalmente comprometida, já expliquei isso nos outros vídeos, e ela já tem um candidato. Busque jornalistas independentes, tanto de direita quanto de esquerda. Jornalistas, comentaristas, blogs, dos dois lados. E estude essas informações. Vai ser muito importante esse hábito de pesquisar, se informar e aí sim escolher o seu candidato, escolher e perceber qual é a verdade. Ah, mas eu fui naquela agência de checagem. Cara, esquece, até agências de checagem estão contaminadas. Então, faça por você. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Vamos lá. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante... Então, aí é tipo assim, você tacou fogo na sua casa? Não, mas eu comprei um monte de extintores. Olha, eu comprei uma porrada de extintores, eu juntei vários baldes de água, mas você tacou ou não tacou fogo na tua casa? Não, veja bem, eu fiz o que era possível
para apagar o fogo. Mas se apagou o fogo? Não. Basicamente é isso que ele está respondendo. Vamos lá. De deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação. E aí, de novo, algumas pessoas contestam que essas criações foram todas realmente do governo do Lula, falaram que algumas foram anteriores. Essa é a mesma colinha, aquela famosa colinha que as pessoas falaram assim, a folha voou, tal. Independente se aquela folha tenha voado ou não, até porque no Jornal Nacional já tinha mais de 20 folhas, tipo, uma a mais, uma a menos, as colinhas já estavam ali. Mas estava preparado as respostas ou não? Nunca saberemos, mas as colas já estavam ali. Eu acho que alguém esqueceu a última ali, falou, falta mais essa aqui, e aí jogou ali. Mas é a mesma cola que ele leu lá, ele está lendo aqui. Informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. E aí ele dá essas paradas, cara, que é muito estranho. Tipo, ele parou. Tipo, ele não tá mais aquele orador que faz né? Ele parou, ficou olhando ali pro orador, tipo, descubra que eu parei. Cara, tá muito estranho, cara. O Lula tá muito estranho. Aí ele até falou, parou? O pessoal ficou sem saber, ele parou, não parou? O que tá acontecendo? Um minuto. Segundo o Palocci, O Palocci foi, acho que, tesoureiro do PT, ou trabalhou para o PT, e depois foi ministro do Lula. E aí ele, na delação premiada, disse que sim, que existia muita corrupção no governo do Lula. Vamos lá. Não foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. Então, acusações duras de corrupção e tudo mais. Depois vamos ver o que o Lula vai responder. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você... Cara, o que acontece? Até hoje, o Lula nunca foi confrontado assim de frente e ao vivo e num programa de televisão com âmbito nacional, tanto é que foi um dos maiores recordes de audiência, né? O Google mesmo, você entrava na página inicial, estava falando, olha, ele tem debate. Acho que simultâneo no YouTube, alguma coisa deu 1 milhão e não sei quanto, 1,2, 1,3 milhões de acessos simultâneos, né? Foi um grande recorde das pessoas assistindo e ele nunca teve esse confrontamento de modo tão contundente. E outras coisas vão acontecer também, não só do Bolsonaro, mas dos outros candidatos. Todos os candidatos deram uma cutucada no Lula. Não só no Bolsonaro, mas no Lula. E o Lula sentiu, cara. Eu não sei se ele achou que pelos outros candidatos, tirando ali talvez do Partido Novo, mas todos os outros são de esquerda, talvez ele achou, ele até depois, a gente vai ver isso, ele fez ali, pô, Ciro, você, né, somos de esquerda, tal, não sei o quê, mas o Ciro falou, não, me descolo de você, eu não quero isso não vou conversar com você não. E o Lula começou a sentir isso, cara, no debate. Vamos ver aqui. Você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou com a capitalização. De novo, ele não recusa que houve a corrupção, não recusa as delações do Palocci, ele não recusa todo esse esquema de grande corrupção que aconteceu nos governos Lula e Dilma. São de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social. Tá, inclusão social tem a ver o que com corrupção? Aí ele vai começar a fazer aquela narrativa política de falar, olha... Pela maior geração de emprego. De novo, você botou fogo na tua casa? Então, eu pintei ela, eu distribuía ali jantares para as pessoas, eu fazia festas, Mas você tacou fogo ou não tacou fogo? Não, veja bem, a gente construiu um prédio ali de 3 andares e tal, mas depois você tacou fogo? Taquei. Então, você entendeu?
pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. E ele não responde às corrupções, não responde o Palocci, não responde o prejuízo da Petrobras, as delações, os 6 bilhões que foram devolvidos pelos os indicados ali para ser diretores, para serem gerentes e tudo mais dessas estatais. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso. Tá vendo? Deveria ser conhecido por isso, não pela corrupção que a gente causou, né? Porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes na universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento assentamento que o MST nunca viu, né? Assentamento da Amazônia foi feito no meu governo. Isso também há dados a serem pesquisados. Tem gente que contesta isso, dizendo que não, que teve muito desmatamento nos governos petistas. Mas é como eu falo, você que tem que pesquisar. Do que nós fizemos. Foi o meu governo. Isso que é interessante, lembra que eu falei da outra vez? O meu governo, e tudo que forem palavras de efeito, ele vai fazer esse gesto aqui, apontando para ele. Que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega. Lembra a Noruega, a Alemanha, blá blá blá, países não têm amiguinhos, eles têm relações comerciais. Quanto mais atrasar o Brasil, para eles melhor. Quanto mais ficar intocável as florestas, para eles é melhor. Lembrando que depois vem aqui nos comentários, vê quem mora lá no Pará, no Acre, em Rondônia, Macapá, Manaus, e Roraima, lugares que eu já palestrei em todos esses lugares. Pergunta para eles o quanto que é difícil para você progredir, para fazer tudo mais, porque dá sim para você conviver com a floresta de uma maneira bacana, tendo progresso. Até os índios, eles querem progresso. Eles não são animaizinhos de estimação para gringo ficar olhando. Eles também querem ter uma vida bacana, boa, usufruir do progresso. E dá para fazer. O que não dá é os caras lá de fora proibirem a gente, como eles desmataram tudo lá, e agora proibir a gente de fazer isso de uma maneira... Eu já expliquei isso nos outros vídeos. Se você não assistiu, é que não falei, hoje a gente utiliza menos de 10% da área do país no agronegócio. Imagine se passasse, acho que é 7 ou 8%, para 15%, ou seja, dobrasse para 15%. Ou seja, vamos supor que a gente pegasse 5% da floresta amazônica, 5%. Imagina o que ia acontecer com o mundo. O mundo ia se curvar ao Brasil, porque o Brasil ia ditar as regras sobre alimentação. Mas, de novo, vai assistir os outros vídeos que você vai entender. Bacana isso, esse negócio aí de tudo ser intocável é bom para os gringos, para a gente, não. Para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento. Mas é isso que todo mundo quer. O que não pode é os gringos mandarem no nosso território. É engraçado que o Lula fala assim, os países têm que ter a sua liberdade, sua autonomia. Agora, quando fala do Brasil, não, a gente tem que se render a todo mundo. É complicado isso. Para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Mas não falou nada da corrupção. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. Porque a gente era penduricalho. Hoje a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. E como eu te disse, a Europa está passando uma necessidade absurda. Está faltando alimento, está faltando combustível, está faltando energia. Os caras vão entrar no inverno agora e não sabem o que vai acontecer. Tem muita gente com medo de um colapso. Olha, a Argentina não tem diesel racionado. Não dá para você botar a quantidade de combustível que você queira. Caminhões e caminhões parados. E o Brasil está em dificuldade, mas está muito melhor do que a maioria dos países do mundo.
Então toma cuidado. Esse lance de terceiro mundista, penduricalho, né, de europeu e tudo mais, toma cuidado, que esse tempo já passou. Chega. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse. Enfim, assunto satélite. Corrupção, ele ignora, né? Foi acusado de corrupção, foi condenado por corrupção, foi preso por causa de corrupção, um monte de delação e ele continua falando dos outros assuntos. Passasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissionada é o... Carteira profissionada, ele não tá bem, cara. O Lula não tá bem. E esse negócio de registro em carteira também é muito dúbio, cara. Hoje, muita gente, mas muita gente prefere fazer a sua carga horária, fazer o seu negócio, empreender. Não estou dizendo que é ruim ter carteira assinada, mas carteira assinada é coisa lá do Getúlio Vargas. Hoje as pessoas, elas percebem que elas podem sim controlar a sua própria vida, o seu próprio futuro, pode economizar, poupar, investir e não depender do Estado. De novo, a esquerda ama que as pessoas dependam do Estado. Tem muita gente que percebe que isso não é uma garantia, até porque se o Estado quebrar lá na frente, como estava quebrando, né? Se não tivesse a reforma da Previdência, você não ia se aposentar, você ia chegar lá na frente, quer dizer, você contribuiu. Então, qual é a garantia que o Estado lá na frente vai te dar? Nenhuma. Se você não fizer por você, de novo, faça por você. Se você depender do Estado, dependa o mínimo possível do Estado, porque são muitos anos para você ficar nas mãos de vários estilos de governo. Isso é uma dica importantíssima. Faça por você. Não dependa do Estado. Mas, Ricardo, eu não tenho como, meu dinheiro é contadinho. Então, beleza. Se você não tem como sair, tem a Previdência, que foi feita agora a votação em 2019 e tudo mais, as contas estão equilibradas. Por isso que, toma cuidado, se você depende do Estado, o Estado for corrupto, a chance dele quebrar e não ter dinheiro para te pagar é muito grande. Aí, se ele emitir dinheiro, aí vai ser um dinheiro ilusório. Se você tem menos de 30 anos, você não tem ideia do que é hiperinflação. Você não tem ideia do que é receber e não conseguir comprar com o dinheiro que você está na tua mão. Então toma muito cuidado com isso. Vamos lá. O país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora... Não, na realidade, quem fez isso bastante tempo foi o Lula. Tem vários vídeos pela internet e tudo mais, né? E esses números, você vê que ele não está tranquilo, Entender cara. Que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. O que acontece? Depois eu falo nas considerações finais. Essa praticamente é a primeira ou a segunda eleição presidencial com as redes sociais bombando. Por isso o medo e querer controlar as redes sociais. Porque antigamente ele falava um monte de coisa dessa, ou qualquer outro candidato, e estava tudo bem. Porque o que ia replicar? Os jornais, as rádios, as revistas. E aí eles falavam o que queriam. Eles iam falar sobre o candidato deles. Hoje não, hoje você tem a rede social, com vários analistas, com várias pessoas falando. De novo, ouça várias formas, ouça várias análises e tire as suas conclusões. Se você olhar para o rostinho do Lula, olha isso daqui. Se você parar nesse frame aqui, olha isso daqui. Esse homem não tá legal, cara. Ele não tá legal. Tá estranho isso, ele tá acuado. Ele parece que ele tá com a pressão alta, cara. Olha esse rosto aqui. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É o país do emprego. É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. Parece que esse estilo, que era os estilos dos anos 80 e tal, não cola mais, você entendeu? E ele tá nessa... Às vezes eu acho que ele nem queria estar aí, cara. Definitivamente o Lula não tá bem. E esse país vai voltar. Olha aqui, ó. Tristeza. Ele não tá bem, cara. Eu não... Talvez ele tenha consciência que, tipo assim, cara, eu não consegui me defender sobre a corrupção, eu não consegui... As pessoas sabem... E é duro, né, cara? É duro isso daqui, né? Você saber o que você fez e não conseguir se defender. Porque olha a tristeza desse homem. Ele não está bem. O próximo a perguntar é o candidato Ciro Gomes. Vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares,
Mas, assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação. Olha que interessante, como o Ciro, ele está sendo até mais congruente. Ele fala, para mim, eu acho que você fala muitas aberrações e blá, blá, blá. Para mim, essa é a minha percepção. Ele está construindo, olha a pergunta dele. Vamos lá. Eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse, pura e simplesmente, que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, na mais jovem das idades, as mães estão nos ouvindo. Você sabe que isso era uma moeda de troca muito grande, principalmente no Nordeste, né, no sertão. O quanto pessoas ali, gado morrendo de fome, crianças morrendo de fome, tendo que comer palma, tendo que comer barro, né? Em São Paulo, eu não sei se você é de São Paulo, escreve aqui embaixo. Você consegue almoçar com R$1, cara. R$1. O que tem de programa social, tanto privados quanto público, distribuindo quentinhas, os caras estão jogando fora. Se você for no centro da cidade, você vê centenas e centenas de quentinha, de marmita jogadas fora, porque as pessoas, de tanto que existe a possibilidade de você comer. Então, essa comparação, de novo, era uma moeda de troca, né, que você via ali os barrigudinhos ali, todos Cara, hoje mudou muito, porque o sertão do Brasil parecia a Etiópia, cara. Parecia a Etiópia. Então, quando você fala 30 milhões de pessoas... De novo, você já viu como foi feita essa pesquisa? Pesquise. Era tipo assim, você tem medo de passar fome? Essa era a pergunta. Não era tipo, você está passando fome? Não foi essa a pergunta. Foi, você tem medo de passar fome? Você tem medo de não ter o que comer no futuro? Cara, muita gente falou, sim, eu tenho medo de ficar sem comer. Principalmente as pessoas com uma renda muito baixa. Porque, porra, se eu perder o emprego, se ficar tal... Cara, vá atrás dessa pesquisa, porque só o jeito de perguntar... Depois ele fala que mais de 120 milhões, ou seja, mais da metade do Brasil não faz uma refeição decente. Mais da metade, ele fala que 120 milhões de pessoas não fazem pelo menos uma refeição decente por dia. Então, cara, é complicado. De novo, a fome já foi moeda de troca aqui no Brasil, já foi. Não estou dizendo que de repente alguém não possa estar passando fome e necessidade e tudo mais, mas eu não sei como é que é o centro da sua cidade, eu não sei como é que é a tua capital, escreva aqui embaixo. Aqui em São Paulo, a galera está desperdiçando comida, inclusive. E existem muitas possibilidades de você comer com pouco investimento. Com R$1, R$1,50, você tem um monte de bom prato por aí. E mesmo assim, o que tem de assistência... O mendigo mesmo, lembra do mendigo sedutor? Ele mesmo falava, pô, eu comia não sei aqui, comia ali, comia colar, comia aquela... O cara que era mendigo, andava pelas ruas, ele dizia, ó, me descola ali, me descola ali, me descola ali, me descola ali. Sem trabalhar, ele conseguia se alimentar. Então, toma cuidado com esse jogo de trabalhar com a miséria. Entendeu? Vamos lá. E elas sabem o que é uma criança dizer, mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Aí, estilo Bolsonaro de ser, né? Já bate, olha a cara do Ciro, já ficou doido da vida, porque você não teme ser interpretado, porque agora ele vai falar qual é a função do governo federal. Diminuir a pobreza, diminuir os pobres, gerar mais trabalho, quanto mais... Isso que é importante, gerar trabalho, para que a pessoa não fique dependente de ninguém, nem do Estado, nem da igreja, nem de uma ONG, mas ela ter condições de ter o seu próprio sustento. Como é que você faz isso? Realmente gerando condições, gerando trabalho para que a pessoa trabalhe e consiga. É óbvio que uns não vão conseguir sair da noite para o dia da miséria ou da rua, ou seja o que for. Tem muitos craqueiros, tem muita gente nas drogas, tem muita gente que está numa situação que para o cara... E tem muitos que também não querem. Não sei se você já ouviu o filósofo Diógenes lá na antiga Grécia, ele vivia do que davam para ele. Ele comia um repolho, comia mas não sei o quê, e ele falava, cara, eu quero viver na rua. Então, até hoje ainda tem essas pessoas que falam assim, eu vou viver na rua. Eu quero viver na rua, que eram chamados de cínicos, né? Que eram como cachorros, né? Eles queriam ter o mínimo possível de coisas. E tem também. Então tem gente que se você falar assim, ó, vamos para um albergue, vamos para um abrigo, não quero não. Ah, mas não sei o quê, é por causa do cachorro, não, por causa da liberdade. Tem muita gente que fala, não. Agora, dar condições para aqueles que querem sair do vício, que querem sair das drogas,
que querem voltar a serem produtivos, que querem voltar para uma vida que a gente considera normal, é muito importante ter os programas sociais, de resgate, de estender a mão, de fazer que as pessoas tenham ali seus documentos, de profissionalizar, dar uma profissão, isso é muito importante, mas muito, muito, muito importante. Então, criar esse sistema para que quanto mais o mercado cresce, mais a arrecadação, mais você consegue ter dinheiro para fazer ali os seus programas sociais, inclusive com o Auxílio Brasil, inclusive um acréscimo na renda, principalmente para os mais pobres e mais necessitados, é de suma importância. Mas o mais importante é abaixar o desemprego. Vamos lá. Ciro, inflação. Você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Ciro está um pouco nervoso, está mexendo os dedinhos aqui, porque talvez eu não esperava essa resposta. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem... E o quanto foi avisado, né? Fique em casa que a economia a gente vê depois. O mundo está pagando por isso, cara. O mundo. Aqueles que lacraram tudo estão o que mais estão sofrendo, cara. Como eu disse, o povo brasileiro só não está pior porque é trabalhador. De novo, o povo brasileiro é um povo trabalhador. O povo brasileiro brigou para trabalhar. O povo brasileiro fez de tudo para funcionar como se fosse um traficante, meia porta, escondido, para conseguir trabalhar e sobreviver, pagar suas contas e comer. O povo brasileiro não caiu nessa ladainha de fecha tudo, não faz mais nada e beleza, economia a gente vê depois. É como eu disse, as pessoas tinham que se cuidar, as pessoas tinham que se proteger, mas parar tudo, como se a barriga parasse, como se as contas parassem, como se tudo parasse, para mim foi uma grande arquitetura do caos, como aconteceu em muitos lugares e agora espera para você ver. Se você é da Europa, escreve aqui. Tem muitos países na Europa que estão passando já por necessidade e vão passar por uma necessidade. Eu fico imaginando a América Latina, cara. O caos que vai virar essa América Latina. Pode prestar atenção nisso. Fica com as antenas ligadas. O que vai acontecer daqui uns meses, daqui para frente. Porque o negócio está muito estranho. Devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos os mais necessitados. Temos aqui dados. De novo, esse é o estilo Bolsonaro. Esse é o estilo, de novo, duro, áspero. Ele dá o recado de modo pragmático, preto no branco. Tem gente que gosta daquele que fala, tipo, se condoendo, lamentando e tal, e tem aquele que é o estilo realmente, que é o estilo do líder de guerra. Tipo assim, cara, vamos recolher os mortos e vamos continuar lutando. Vamos recolher os feridos, vamos cuidar e vamos continuar lutando. Como tem aquele que o perfil, como a gente fala, né? O perfil do Bolsonaro é mais sanguíneo. Se a gente pega mais um melancólico, ele é mais, olha, vamos aqui e tal, bababá. Qual que é o melhor estilo? Não existe melhor estilo. O que existe são os resultados. Como eu disse, tem pessoas que se simpatizam mais pelo melancólico, os dramáticos, e tem gente que se simpatiza com mais do pragmático, aquele que chega para resolver. E tá tudo bem. Você tem que ir naquele que você acredita que é o seu estilo, aquele que você concorda. E principalmente, mais do que o estilo de personalidade, são os resultados. Vá pelos resultados. Isso é o mais importante numa liderança. Isso é numa liderança de uma empresa, numa liderança de um país, num casamento. Você precisa ir nos resultados. O que adianta ficar passando a mão na tua cabeça e te traindo pelas costas? O que adianta ficar falando vamos viver de amor e não vai buscar um emprego para pagar as contas? Você está entendendo? Põe na tua vida, o que você quer? A pessoa que faz ou a pessoa que chora? Vê o que é importante para você. Muitas vezes na guerra é aquela velha história. Não dá nem tempo de limpar as armas. Ou você vai para cima, ou você vai resolver, ou você fica discutindo com todo mundo o que poderíamos fazer. E nessa daí já foi, passou, já era. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer para o nosso país. Vamos lá. O próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora, no mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 milhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado passar em média R$190 o valor do Bolsa Família para no mínimo R$400.
Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. É que nem eu falei, existe a fome? Lógico que existe. Existe o estômago roncando? Lógico. Mas 120 milhões, 30, igual o Lula falava, né? Temos 30 milhões de moradores de rua e blá, blá, blá. De novo, romantizar a fome, usar como moeda de troca, é complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20. Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de 600. Seguinte, aqui deu para a gente ver os três estilos, né? O Ciro é esse estilo, eu vou buscar mais alguns pontos aqui, porque, como eu disse, tem mais de 2 horas ali, né? A gente selecionou alguns, passou para 1h20, tentar achar aqui a treta dele com a Vera Magalhães, tentar ver aqui o Lula debatendo com o Ciro. Vou tentar pegar alguns pontos aqui, mas basicamente, para a gente ter um cenário do que está acontecendo, eu vou escolher alguns pontos aqui, porque senão isso aqui ficaria 5 horas de análise. Vamos lá. Bom, aqui mais um embate entre Lula e Bolsonaro. Vamos para o presidente da República e candidato Jair Bolsonaro, com comentário do ex-presidente da República e candidato Lula. Um dos assuntos mais comentados nesse momento na nossa sala digital em parceria com o Google e o YouTube na área de economia é auxílio emergencial. Acho que não se discute mais que o Brasil precisa de um programa de transferência de renda, seja Auxílio Brasil, Bolsa Família ou o nome que for. A minha pergunta é, neste momento, aprovado até o final do ano, temos o auxílio a R$600, além de auxílio caminhoneiro e também auxílio taxista. No ano que vem o orçamento prevê R$400, porém o presidente Bolsonaro e o ex-presidente já disseram que manteriam a R$600 esse valor. Mas de onde sairá esse dinheiro? Se romperá o teto de gastos? Se retirará dinheiro de outros orçamentos de ministérios? Obrigado, por favor, Bolsonaro, presidente da República, e ex-presidente Lula. Até o ano passado era de R$192 em média. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Ato contínuo, nós, nesse ano, por uma PEC... É isso que eu estou falando. Esse embate direto, parece que o Lula não está acostumado já há muito tempo. Ele viveu num âmbito controlado, ele viveu num âmbito onde ele não precisava ir nos debates, desde 2002, ele não precisava ser confrontado em lugar nenhum. Então parece que ele travou, cara. Parece que assim, ele não brilha como ele brilhava lá atrás, né? Até porque antes era promessas. Depois ele chegou na presidência e depois colocou a Dilma e a gente viu o que aconteceu. Então existia muito o que era o candidato, depois o que ficou até descobrir os esquemas de corrupção. E ele não tinha mais, não teve mais esse momento de confronto. E parece que isso abalou. Tanto é que tem, de novo aqui, ele dá uma parada, ele trava e ninguém sabe o que aconteceu. Ele acabou o tempo, ele quer deixar aquele tempo para depois, ele não faz sinal nenhum, ele não termina a frase. Quer ver? Dá uma olhada nisso. E nós vamos manter esse valor a partir do ano que vem. Tá? Logicamente, esse auxílio se aproxima do mínimo necessário para a pessoa sobreviver, sair da linha da pobreza de forma mais concreta. Onde retirar dinheiro? Tenho acertado com a equipe econômica, conversado com isso, dentro da responsabilidade fiscal. Quando, por exemplo, ano passado, nós passamos com R$400, ninguém acreditava. Nós conseguimos renegociar os precatórios contra o voto do PT na Câmara. E para o PT, quanto pior tiver o povo mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. E, obviamente, quando se fala assim, emergencial para comprar alimentos, isso tem a ver com a inflação. E nós conseguimos, no corrente ano, diminuir o teto do ICMS em todo o Brasil, de forma que a gasolina hoje... É como eu falo, aquelas lives toda semana, falaram cercadinho, deu uma cancha para o Bolsonaro, que ele não tinha antes de 2018. Ele falava lá na tribuna, ele era ali deputado federal e tudo mais, mas esse confronto direto deu muita cancha para ele. Vamos lá. Tem estados que está abaixo de R$5. Tem estados também que o álcool, o etanol, está abaixo de R$4. Contra o voto dos senadores do PT lá no Senado Federal. Como conseguir recurso? Não roubando. Isso é verdade. O que foi de economia só
tirando a corrupção, sobrou dinheiro pra caramba. Estão metendo a mão no bolso do povo. O que é não roubar? Estatais, por exemplo. Nós podemos, está programado, recursos, né, das estatais irem para esse lado de cá do orçamento. Em governos anteriores, as estatais davam lucro muito baixo ou até prejuízo. No nosso governo, o lucro está chegando à casa dos 200 bilhões de reais. E nós temos... Era muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro que ia para a corrupção. Deixar bem claro, quando se fala em orçamento como um todo, aumentando a arrecadação, diminuindo impostos, como diminuímos o IPI por decreto. Como temos diminuído impostos em vários produtos, imposto de importação, vários produtos. Ou seja, é um governo que está agindo na contramão do que sempre fizeram no passado. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, apesar que, como ele é o presidente atual, ele consegue trazer os resultados, ele consegue falar coisa, como eu disse, que todo esse consórcio, de novo, Bandeirante, Globo, CNN, Folha, Estadão, UOL, nunca mostrou. Então, de novo, está sendo excelente para todos os candidatos aparecerem e falarem, né, e mostrarem de fato ao vivo, de verdade, cada um dos seus estilos. E de novo, para o Bolsonaro está sendo excelente, porque ele está mostrando muitas coisas que nunca esses meios de comunicação mostraram. Para onde está vindo dinheiro, para onde está vindo dinheiro, para onde está sendo aplicado o dinheiro, enfim, mostrando que a corrupção era sistêmica, eram bilhões e bilhões, chegando a trilhões e passando de trilhões do nosso dinheiro, do seu dinheiro. Então, realmente, tome cuidado, vote em quem você quiser, mas tome cuidado, pense, não vá pela cabeça de ninguém, pense, analise, ouça jornalistas independentes, tanto de um lado quanto do outro, e vote da maneira mais consciente possível, inclusive, como eu disse, escolhendo senadores, deputados federais, governadores, porque eles têm um papel impactante na democracia desse país, principalmente os senadores e deputados federais. Eles influenciam a democracia desse país de forma contundente. Um presidente não consegue fazer alguma coisa se não tiver alinhado aos senadores e os deputados federais, a não ser que você compre esses votos, a não ser que você crie ali um dinheiro duto para que eles sigam o que você está querendo, né? Porque se você não tiver pessoas decentes, e sim, existem, se você mergulhar na política, você vai perceber que existem sim pessoas decentes para você votar tanto para senador quanto para deputado federal. Então fique de olho e escolha de fato quem se alinha mais aos seus desejos, mais ao seu estilo de vida, mais aquilo que você acredita sobre você, sobre o seu país, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a educação, sobre a religiosidade, o que está mais alinhado a você, você vota. Simples assim. Vamos lá. O outro lado, muitas vezes, fala em taxar grandes fortunas. Isso faz com que o capital vá embora. Ou seja, o nosso governo tem esse olhar, tem recurso, tem meios e fará com responsabilidade essa manutenção dos R$600. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT... Ele está dizendo o seguinte, que até dezembro está garantido. De dezembro para lá não está garantido. Por quê? Porque justamente responsabilidade fiscal. Você não pode simplesmente jogar para frente algo que você não sabe se é você que vai ficar lá ou não. Isso deveria ser uma responsabilidade de qualquer presidente. Ou seja, eu vou até onde está o meu mandato, não o mandato do outro. Coisa que muito governador, coisa que muitos jogaram para o orçamento do outro, as coisas que você plantou aqui. Então é um perigo. Agora, quem ganhar o ano que vem é que precisa manter esses valores. Aí você vê quem tem mais condições de manter. Qual dos dois ou qual dos três tem mais condições de manter esses valores sendo produzidos, gerados, como disse, através do programa de governo, através das estatais dando lucro, através do dinheiro entrando e não saindo. Quem tem mais condições de produzir dinheiro e colocar esse dinheiro em pró da população? É isso que você tem que escolher. E você escolhe quem você quiser. Você escolhe aquele que você acha que tem essa capacidade de não roubar, de não ter a corrupção, de não botar os apadrinhados, de não distribuir para 10 partidos todo mundo ali para governar. E daí cada um quer dar uma mordida, né?
De novo, se você não assistiu o Mecanismo, vai na Netflix, assista que você vai entender bastante coisa que acontece no Toma Lá da Cá. Vamos lá. Reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio. Votaram contra. Mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidades de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita, e saber o seguinte: já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. E travou. O Lula não está bem, cara. O Lula não está bem. E detalhe, vender as estatais justamente para não dar possibilidade de ter cabide de emprego, de ter manipulação e tudo mais. Botar as coisas para a iniciativa privada gerir. Mas olha isso, cara. Ele trava e trava. E travou. Aí o Bolsonaro está até rindo porque não entendeu nada aqui que está acontecendo. Ninguém entendeu, nem o pessoal da Bandeirante entendeu. Para sua réplica. Olha, o PT foi contra o R$400 lá atrás, votou sim para de mentir. Tá no teu DNA, mentir e inventar números. Né? Esse é o estilo do Bolsonaro. No correntiano, discursaram contra e votaram a favor. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com liderança da Câmara. Após as eleições, podemos fazer. De novo, liderança da Câmara. Por quê? Porque é a Câmara que tem que aprovar. Não adianta só colocar em pauta. Os deputados e senadores têm que aprovar. Porque não é o presidente que manda sozinho. Mais uma vez, toma cuidado em quem você vai votar. Fazer algo mais concreto, mais detalhado para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes. Ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo, vou tirar imposto de renda de professor, não sei o que. Só mentira. Tá? O orçamento é outra coisa. Temos um teto de gasto e temos onde tirar recursos. Temos muita coisa planejado nesse tocante. Tenho certeza, os mais pobres, diferentemente do PT lá atrás, por que o PT lá atrás não... É uma briga franca. Aumentou, pagava uma miséria de Bolsa Família. Era uma miséria. Tinha gente que ganhava R$80 por mês. Família ganhando R$80 por mês. Bom, se os números são verdadeiros, você que está vendo esse vídeo, ou que conhece quem ganhava R$80 ou não, pode saber. Por isso que é nessa hora que o povo vai ter a sua participação, é nessa hora que as pessoas se manifestam. Quem está falando de fato a verdade? Quem está mostrando os números? Quem vai dizer? O povo, simples assim. E nós agora entramos nessa área para valer. Está preocupado com votos. Apenas votos, mas nada além disso, mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil e falou isso rindo lá fora do Brasil? Virou até meme isso aí, né? Ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Nunca tivemos tanto dinheiro de fora do Brasil investido aqui, inclusive em torno de 20% do nosso PIB. É um governo que está dando certo, a economia está bombando e o Brasil está sendo exemplo para o mundo nessa. Vamos lá, é verdade, está entrando muito dinheiro, muito capital investindo aqui e o real, como eu falei nos outros vídeos, é a moeda que mais cresceu no mundo fora o rublos, porque o Putin exigiu que as pessoas pagassem as contas lá na Rússia em rublos, as pessoas tiveram que comprar rublos nas grandes empresas, então a segunda moeda que mais valorizou no mundo foi o real. Deixa eu achar aqui na frente, quando ele entra em embate ali com a Vera Magalhães, eu também queria achar a parte que ele se desentende com o Ciro. E aí termino aqui a análise, porque depois é mais do mesmo, né? Vamos lá. A pergunta e quem vai comentar, por favor. Boa noite a todos. Então vamos lá, Vera Magalhães, como eu disse, ela tem uma treta com o Bolsonaro, cara, que desde 2014. Ela não se dá com o Bolsonaro e todo dia cara, na Jovem Pan, era todo dia ela arrumava alguma treta para falar do Bolsonaro. Então a briga dele já é eterna, assim, eles não se conheceram agora, né? Isso aí tem, sei lá, uma década de treta. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças. E olha que interessante, né? Na polio, se não me engano foi na polio, proibiram o Pazuello, que é o ministro da Saúde, fazer a propaganda, porque se ele fizesse a propaganda, poderiam relacionar ele com o Bolsonaro, então não era legal o Pazuello fazer uma propaganda incentivando a vacinação. Olha que doideira isso. Depois dá uma googada aí e pesquisa. Foi de 71% em 2021. E aqui, ó, uma parte bem importante. Vacinas
são importantes. Vacinas são importantes, principalmente as vacinas que já estão no mercado há décadas. Então, vacinas que realmente são vacinas, que são reconhecidas e tudo mais, são importantes. É muito importante. Você sabe que, por conta da pandemia, muita gente ficava com medo de levar as crianças para vacinar. Pessoas ficaram com medo de fazer exames de rotina. Pessoas que estavam fazendo tratamento de vários estilos aí de doença e tudo mais, principalmente as de coração e tudo mais, que teve um problema seríssimo no findar aí da pandemia, ou chegando aí no final da pandemia. Por quê? Porque as pessoas tinham medo, ficaram com tanto medo de sair de casa, ficaram com tanto medo de ir para os hospitais, que muita coisa caiu, cara. Porque o terror foi muito grande. Então, muitos tratamentos, muitas cartelas ali, né, de vacinação, agenda, né, de calendário de vacinação, foram deixados para lá por conta, justamente esses 2 anos, as pessoas tinham muito medo, até confrontar vacinas. Tem gente que fala assim, eu tomei disso, eu não vou tomar a da gripe, não sei o que lá. Então, um apelo, vacine os seus filhos, vacine os seus filhos. Mais uma vez, vacine os seus filhos. Veja lá como é que está o calendário, vai lá e vacina os seus filhos. E ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, lembra? Caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter... Aí você já viu essa pimentinha que ela joga, ou seja, ela pega Cara, é muito um silogismo falso, né? Ou então um sofismo ali para você pegar algo que é verdade, para você ligar esse algo que é verdade com um elemento. Então, tipo assim, tudo isso está acontecendo porque o Bolsonaro não quer vacinar ninguém, porque vacina é ruim, não vacine o seu filho, não vá se vacinar e tal. E aí, realmente, é de uma situação que você percebe a armação na pergunta, né? Então, ela cata um dado, aí joga como se todo esse dado fosse por conta que o Bolsonaro não quer vacinar ninguém, o Bolsonaro é contra as vacinas, você entendeu? Vamos lá. Contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas... E aí está dizendo que ele causou mortes. De novo, pesquise, cara, pesquise. O Brasil, em agosto, já tinha R$1 bilhão separados para comprar vacina. O primeiro país do mundo a vacinar foram os países produtores de vacina, foi em dezembro. Em janeiro, nós já estávamos vacinando. Cara, 1 mês, sendo que a negociação estava acontecendo há muitos meses. Mas atrasou com a Pfizer. De novo, pesquise, a Pfizer queria vender pelo preço que ela queria e ainda dizendo assim, o que aconteceu, o problema é de vocês. E aí depois, se desse uma grande anomalia, e muitas pessoas inclusive estão reclamando, miocardite, problemas no pulmão, problemas de trombo, AVCs que aconteceram, que ninguém consegue saber se teve relação ou não, porque teve muita coisa acontecendo, embolias. Então você assinar um medicamento que ia ser ministrado em massa é de uma responsabilidade absurda. De novo, não acredite em A e nem B, pesquise. Agora, relacionar isso. E o Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo, né? Você vê que acho que o Canadá acho que não chegou num nível interessante, o Japão não chegou num nível interessante, e aqui só não se vacinou quem não quis, porque realmente tem vacina sobrando, né? Tem gente que já tomou 4, 5, 6 doses já, tem vacina sobrando aí. Então, essa pergunta foi uma pergunta realmente para cutucar o Bolsonaro e não uma pergunta de explanação, mas uma pergunta de acusação. Vamos lá. Também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional? Tanto é que era pecado, né? Era fake news. Médicos, biologistas, infectologistas discutirem as vacinas, discutirem o protocolo, discutirem o que poderia ser feito ou não. Era tipo assim, aceita o que a OMS fala e tá tudo bem, e bora lá, você entendeu? E depois os caras foram mudando todos os protocolos de acordo, que negócio, foram construindo avião e voando ao mesmo tempo. E aí é uma pergunta extremamente atacando. Nacional de imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo. Vera, se você olhar o Brasil, tudo está fora do lugar. Mas tudo mesmo está fora do lugar.
É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro dizer que a economia está bombando. Hoje, no Brasil, meu irmão, vamos lá. E olha que interessante, né? Ele está falando de vacinação, agora ele tá falando, voltou para a economia. Eu me emociono e quero segurar aqui a minha indignação, mas espera um pouquinho. O Ciro é dramalhão. Eu já analisei uma vez ele fazendo live, que ele falou assim, eu tô chorando, daqui a pouco ele parava, depois ele voltava. Parece que aqui ele vai falar de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais popular, que é difícil para o Ciro falar. Sabe, entre desalento, 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego. Porque ele está dizendo que os 5 milhões estão desempregados. E desemprego aberto, que é o brasileiro que está indo de porta em porta todo dia de manhã, pulando a catraca do ônibus porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Um storytelling. Sabe? E o trocador deixa... Isso é bom para as pessoas entenderem, né? Esse não é o Ciro normal, esse Ciro mais popular é difícil de tirar dele. Volta para casa com a boca amarga, não tem vaga, não tem vaga. Lá se vão mais 10 milhões de brasileiros. Mas o que mais está me chocando e vendo esse nível de alienação e de ódio, de coisas assim, mentira para cá, mentira para lá... Isso... Aí ele está confrontando, dizendo que o Lula e o Bolsonaro estão se atacando. É o Brasil que essa gente está produzindo, dividindo a nossa nação, e eu quero reconciliar. Mas espera um pouquinho... Eu acho engraçado esse negócio de dividindo, porque assim, antes só tinha um lado. A vida inteira só tinha um lado. Só tinha um lado. Por isso que não tinha polarização, por isso que não tinha discussão de política, só tinha um lado. Hoje é a primeira vez, hoje não, desde 2018, que é a primeira vez que existe um outro lado. E esse outro lado tem representação também. É como a gente fala, vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar todos os lados, e aí que vença a maioria que vai votar, que vai botar lá a pessoa que quer, porque é assim que é feita a democracia. Na alternância de poderes e justamente o que a maioria decide. O problema é que não tinha o outro lado. Tanto é que não deixaram. Tentaram matar o cara. Em 2018 tentaram matar o cara. Por quê? Porque não queriam o outro lado, não queriam a opção. Então tem que tomar cuidado. Democracia é justamente ouvir os lados. É polarização. É esse aqui, esse aqui. Porque é normal. Um lado é mais socialista, é mais esquerda. O outro lado é capitalista, é de direita. Um lado é estatal, o outro lado é livre mercado. O outro lado quer controlar tudo, o outro lado quer que você controle a sua vida. O outro lado quer gerar mais impostos, o outro lado quer diminuir os impostos. Um lado quer manter a corrupção nas estatais, o outro lado quer parar com a corrupção nas estatais. Cara, você escolhe quem você quiser, cara. Simples assim. Mas tem que respeitar todos os lados. Vamos lá. Quase 50 milhões de pessoas não estão nos ouvindo nesse debate. Essa é a minha contradição. Eu falo por eles, mas eles estão aí esfolados, vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que é informalidade? Presta atenção, olha a equivalência. Acreditar que você trabalhar sem carteira assinada é algo ruim. Porque... Vou repetir para quem embruteceu o coração. Informalidade é uma jornada semanal de 50, 60. E se eu quiser trabalhar isso? Eu, por exemplo, eu entro às 8 e saio às 20, às vezes às 22. E a manicure que quer trabalhar mais horas? E o pedreiro que quer trabalhar mais horas? E o pedreiro que quer fazer um puxadinho ali no final de semana e ganhar uma grana? Esse final de semana mesmo aqui, eu estava com um pedreiro ajudando a trabalhar no final de semana. Você entendeu? E o cara que quer trabalhar mais horas no comércio? Não pode. Eu tive loja, tocando nas minhas lojas, durante 22 anos. Sabe o que acontecia? Muitos falam assim, cara, eu quero trabalhar mais, porque eu quero ganhar mais. Né? Então, você não pode, porque já deu suas 8 horas aqui, ó. Já deu suas 40 horas semanais. Mas eu quero. Não, mas você não pode, o sindicato não deixa. Esse é o problema desse Estado gorduroso que quer mandar do jeito que o trabalhador vai trabalhar. Você está entendendo? Esse é o problema. Quer dizer, se você quiser trabalhar mais horas, você não pode, porque o Estado não deixa, o sindicato não deixa. Então eles fazem uma relação que é tipo assim, não, você vai trabalhar só as 40 e vai receber como se estivesse trabalhando 80. Você entendeu? Horas semanais, sem o descanso remunerado semanal para ir para o templo agradecer a Deus ou pedir luz, sabe? Sem férias, sem 13º, a saúde mental do nosso povo, Vera. Pergunta para as pessoas. Tem gente que quer ter a carteira assinada e quer ter os seus compromissos. Tem pessoas que querem fazer o seu horário, querem ter o seu comissionamento, querem ganhar a partir da produção. Não querem ter um salário fixo, mas um salário variável a partir da sua produção. E tá tudo bem. Você quer ter um salário fixo certinho, tá, e tudo mais? É isso aí. Agora, você quer ter um salário variado, você quer ter você produzir o seu capital, também está justo, está tudo bem. E é aquele negócio, não tem o melhor ou o pior.
O que tem são as opções. Então parece que quando você menospreza essa galera que trabalha mais e quer trabalhar mais e quer ter mais grana, parece que não. Você entendeu? Não pode. Todo mundo tem que ter CLT, todo mundo tem que ter a carteira assinada. De novo, cara, isso é o modelo fascista de Getúlio Vargas, da carta lá dos trabalhadores da Itália. Você está entendendo? Que é tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Deteriorando do jeito, nunca se pediu tanto da rede de atenção psicossocial remédios, sabe? Remédio para dormir, remédio para nervo. Mas sabe o que nós estamos produzindo? 50 milhões de brasileiros em números redondos. Olha que loucura, ele perguntou sobre vacina e ele está falando de economia, né? Vão envelhecer daqui 15, 20 anos, Soraya, senadora. E não vão ter cobertura aposentadoria nenhuma. Não teria, se não tivesse feito a reforma lá em 19, lá não teria. E aí, vamos lá, vacina. Isso é o trivial. Eu fui governador, fui prefeito de uma capital. Agora ele Nossa meta era cumprir 100% da vacinação e ganhamos prêmios internacionais. Mas o Ciro fala bem. É que eu falo, o mais eloquente, aquele que tem um linguajar assim, mais desenrolado, o que ele peca é que ele é muito prolixo, ele é muito com dados, o filigrama, ele usa muitas palavras que não dão conexão ao público. O Prêmio de Combate à Mortalidade Infantil, na ONU, um dos elementos foi que nós cobrimos 100% da população do Ceará. Havia campanha, esclarecimento, a vacina estava no tempo e na hora, bem acondicionada, bem transportada, era um grande mutirão, sumiu tudo isso. É o desastre brasileiro, por onde você queira considerar. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Engraçado que o Ciro mesmo ri da piada dele. Isso é a piada do tiozão do churrasco. Você não pode tomar partido num debate aí como esse. Aí depois ele fala, não, deixa eu, né? Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Ciro. Aí o Ciro para, né? Ele começou a falar de por trás ali, mas depois ele parou. Já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. Traduzindo, não é porque teve corrupção que nós devemos investigar, porque teve um consórcio que chamava Consórcio Nordeste, que desviou 50 milhões para comprar respirador, não entregaram os respiradores, e, cara, pessoas morreram por conta disso. Mas não vamos investigar, não. Foi isso que aconteceu na CPI da Covid. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. Cara, a corrupção mata. Talvez as pessoas não sintam de forma direta, mas a corrupção mata. Escondeu o Carlos Gabas. O Gabas, que era ministro da Dilma, que fez ou trabalhou no governo da Dilma e que fez a cabeça desse consórcio Nordeste. Que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. Ou seja, muito dinheiro foi desviado a nível do governo estadual, dos prefeitos, hospitais de campanha que não funcionaram, compraram coisas em casa de vinho, em casas que não tinha nada a ver com hospitalar, e pessoas morreram porque houve muita corrupção e o dinheiro não chegava na ponta, cara. Olha que doideira isso. A senhora é uma vergonha no Senado Federal, e não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Candidato Ciro. E aí acabou o tempo do Bolsonaro, você trabalhou um pouco ali, acabou, não sei se ele ia falar mais ou não. O que a gente percebe aqui? Vamos lá, quis deixar até essa parte aqui, porque de novo, muita gente já catou assim, olha como ele foi duro com a mulher. Cara, independente de quem estivesse ali, se fosse uma mulher, se fosse um homem, se fosse quem fosse, você pode ter certeza que o Bolsonaro ia ser esse Bolsonaro direto e, como eu disse, mais contundente, é o tio do churrasco, e é isso aí. Esse é o Bolsonaro, é o cara que não tem papas na língua. Então, conclusões desse debate. O que a gente viu? Eu não vou me prolongar mais, até porque se você quiser, você assiste o debate também, mas vamos fazer essa análise da comunicação, do que há por trás, a linguagem silenciosa do que há por trás em cada um. Como eu disse, o Bolsonaro é isso aí. A comunicação dele é franca, é uma metralhadora. Doa quem doer, vou falar, sem papas na língua. O Ciro é o político padrão, é aquele cara que bababá. Por isso que eu acho que ele não sai sempre daquele número, porque ele não consegue conexão com o pessoal.
né? Tanto é que quando você aperta ele, ele explode, como aconteceu naquela feira do agro, né? Que ele meteu uma porrada no cara, já bateu no Mamãe Falei lá, deu uma provocada nele, deu uma porrada no pescotapa no Mamãe Falei. Então é um cara que perde as estribeiras, é aquele coronezão que tipo, enquanto eu tô falando aqui na vitrine, tudo bem, agora quando vai pro confronto franco ali, ele perde as estribeiras. Por isso que eu acho que ele não passa, porque ele fica nesse placê, né? Nessa coisa tipo, ele não tem aquela conexão com o povo, ele não tem, não sei se é porque ele é um deputado mais antigo, desde os anos 80. Já o Lula é o sindicalista. O Lula é o sindicalista. Só que eu não sei o que aconteceu com o Lula. Ele tinha essa verborragia, né, de ou então, como eu disse, funcionava, como ele me falou, né? Ah, eu ia lá fora e falava mal do Brasil, falava que tinha 30 milhões de mendigos e tal, de meninos de rua e não sei o quê, e as pessoas acreditavam. Porque não sei quantas fazem aborto clandestino e as pessoas batiam pau. Porque eu acabei com a fome, não sei o quê, e as pessoas aplaudiam. Então, como não existia rede social, não tinha como confrontar. Hoje o cara fala um A, ele está sendo confrontado em segundos. Tanto é que tinham pessoas fazendo cortes praticamente em tempo real e já postando. Olha isso aqui, que nem a Cidral, que é uma das últimas, ela fala assim, o feminicídio no Brasil, uma mulher morre a cada 7 minutos. Cara, isso daria 75 mil mulheres mortas de feminicídio por ano. Sendo que todas as mortes violentas eram 60 mil, agora vem caindo, está em 40 mil. Ou seja, ia morrer o dobro de mulheres do que a estatística do que se tem. Então é tipo assim, até os jornalistas, como eu disse, para mim não espanto nenhum, estão enviesados, eles falam o que querem, só que a internet não deixa mais, por isso o medo deles, por isso que a grande mídia também quer calar, por isso que a grande mídia quer tirar as pessoas que estão falando. Você, por exemplo, que vai lá, pesquisa e fala e comenta nos outros lugares. E o Lula deixou de ser sindicalista. Eu não sei se por esse baque da corrupção, o baque de terem pego ele roubando e tudo mais, ele diz que é inocente, mas não é. Ah, eu fui inocentado pela ONU. A ONU não inocenta ninguém, a ONU não é um tribunal, né? E ele foi condenado em 3 instâncias. O que aconteceu foi que anularam o julgamento porque deveria ter sido feito em outro lugar. Vou dar um exemplo para você. Imagina que um assaltante vai e rouba a sua casa. Esse assaltante morava em Santos e você morava em São Paulo. Então os fatos aconteceram em São Paulo. Pegaram ele lá em Santos e julgaram ele lá em Santos. Olha, você roubou. Ah, beleza. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, passou lá por 30 juízes. Tá preso lá, passou 2 anos preso. Aí de repente o Supremo fala, não, peraí, ele não devia ser julgado em Santos, devia ter julgado em São Paulo. Então solta ele, anula o processo e vai começar de novo o processo em São Paulo. Só que nessa daí, muita coisa já prescreveu, mas o roubo aconteceu. As testemunhas foram ouvidas. O produto do roubo, inclusive, foi devolvido. Uma parte do que ele roubou foi devolvido para você. Ou seja, ele deixou de ser corrupto? Não. Ele deixou de ser ladrão? Não. O que aconteceu é que, numa manobra jurídica, esse ladrão foi solto. É a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Ou seja, o Lula não deixou de ser corrupto. Ele não deixou de ser o atuante ali sobre aquilo que ele foi condenado em 3 instâncias. O que aconteceu foi, vamos dar um stand-by e começa tudo de novo. Mas tudo aquilo aconteceu. Talvez isso tenha dado um baque nele. Porque ele viu que ele trava, ele tá travando, ele tá com um semblante triste, ele tá com um semblante cansado, ele tá com um semblante tipo... cara, não é mais o mesmo Lula. Ele parece um ratinho acuado ali. Tipo, cara, e agora? Porque ele se espantou quando a Tabet bateu nele, quando o Ciro bateu nele. Ele achou que a esquerda ia apoiá-lo. E na realidade o pessoal falou, não, você é corrupto. Não, isso começou no seu governo. Não, você falou mal do agro. Lula, você tá louco? Você falou mal do agro. O cara lá do Novo, lá que eu não lembro o nome, o laranjinha lá, o 30. Cara, você falou que o agro desmata, não sei o quê. O agro não precisa desmatar, não. Então ele ficou meio assim, tal. E o Bolsonaro bateram nele também. E ele, acho que como tá acostumado de baterem nele, todo dia, toda semana, como eu disse, todo esse status quo, ele já tá calejado. Então ele responde. Só que antes é assim, você batia e não tinha como responder. Agora no ao vivo você tem. Então basicamente foi isso que a gente viu. Conclusões para a vida. De novo, esqueça a mídia tradicional. A mídia tradicional tem o seu candidato. Ouça jornalistas de esquerda, de direita, análises de cientistas políticos de direita, de esquerda, e tire as suas conclusões. Não se deixe que outras pessoas pensem por você. Pesquise. Veja de verdade os fatos, o que aconteceram. Veja o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora e o que você quer para o futuro. Simples assim. E mais uma vez, se você quer aprender a linguagem silenciosa, até para você ter uma percepção maior
de vida, ter uma percepção da narrativa. Vem fazer o congresso aqui em dezembro, dia 3 de dezembro, eu te convido. Você vai conhecer outras pessoas que são apaixonadas pela linguagem silenciosa. Vocês vão ter médicos, psiquiatras, pessoas comuns, pessoas que usaram isso nos seus relacionamentos pessoais, saíram de golpes, saíram de relacionamentos patológicos. Nós vamos estudar, esmiuçar, se divertir, se emocionar e aprender num dia inteiro aqui em São Paulo. Não minta pra mim.com.br/evento. Vem pra cá, vem me conhecer, eu quero te conhecer também. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.